Que o inverno está chegando nas Crônicas de Gelo e Fogo não é mistério para ninguém. Essa é uma frase repetida desde o primeiro livro e a gente vê as consequências diretas dessa frase sendo colocadas à prova o tempo inteiro. A verdade é que uma ameaça muito grande está pairando sobre o Westeros e todo mundo parece estar cagando. Só quem se importa realmente é a Patrulha da Noite e o nosso mano Jon. Só que a pergunta que não quer calar é por que depois de 8.000 anos, a Longa Noite, junto com os caminhantes brancos, decidem justamente voltar agora, no momento atual, e não antes, 300 anos antes? Por que especificamente agora? A resposta é muito mais simples do que parece. A resposta se chama o Torneio de Harrenhal. O Torneio de Harrenhal é basicamente o prelúdio para toda a saga. É como se fosse um show de abertura para muitas outras coisas. Eu gosto de chamar também de o nascimento de Gelo e Fogo, porque foi aqui que as principais profecias começaram a ser concretizadas, e é por isso que, na minha opinião, com o Torneio de Harrenhal, o nascimento de Gelo e Fogo foi concretizado e os White Walkers voltaram. E eu pretendo que isso aqui seja um novo quadro do canal, onde eu vou contar com vários spoilers, aqui vai ter spoiler, para realmente quem tem preguiça de assistir a série, ou de ver um filme, ou de ler um livro, que é o que eu acredito que a maior parte das pessoas tem, possa tentar entrar em contato com essas histórias. Eu basicamente vou fazer o papel de otário, de ler não sei quantas 1.000 páginas, pra vir aqui contar pra vocês a porra da história. Então, mano, já deixa acusada no like aí, porque isso incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo, isso é muito importante, o algoritmo entende que realmente esse vídeo precisa ser recomendado para outras pessoas e vamos falar a verdade, as crônicas são uma história sensacional e que muita gente tem preguiça pelo final merda, pelo fato dos livros estarem inacabados e, enfim, ser grande pra caralho. Então, vamos lá, vamos entender o torneio de Harrenhal. Bom, para começar, eu vou falar bem rápido dos nomes dos envolvidos, os principais lords e herdeiros do reino, para ficar bem fácil de entender e também para dar um contexto básico. Bom, o Lorde, no momento atual, que é a história que a gente vai contar, da casa Lannister é o Tywin Lannister. A casa Lannister é uma das casas mais antigas e ricas do reino. A sede deles é um castelo em cima de um rochedo, que é uma mina de ouro. Simplesmente os caras nasceram com o cu virado pra lua, mano. E o Lord Tywin é um dos caras mais inteligentes, cruéis e estratégicos de todo o reino. Tanto é que ele foi nomeado pelo rei como mão do rei, que é basicamente um vice-presidente, tipo um conselheiro. Inclusive tem um ditado popular nas crônicas de Gelo e Fogo ali dos personagens que é: o rei caga e a mão recolhe a merda. Excelente, educativo, entendeu? O seu herdeiro é o Sir Jaime Lannister, que é muito importante para a história também. O Jaime é um cavaleiro muito promissor, ele foi ungido como cavaleiro aos 16 anos, muito jovem, e é uma grande promessa para o mundo da cavalaria, e é o herdeiro do rochedo Casterly, que é a sede da casa Lannister. A próxima casa é a Casa Baratheon. A Casa Baratheon está sendo governada atualmente pelo jovem Lord Robert Baratheon. Bora! O Robert, ele viu os pais morrerem muito cedo e se tornou Lorde muito cedo e são uma responsabilidade imensa. E ele é um grande guerreiro, ele se orgulha de lutar mesmo. Ele está sendo criado como protegido, que é um costume de Westeros, é como se fosse um apadrinhamento, né? O cara é meio... O padrinho dele, vamos supor assim, é um cara que pegou ele como protegido para criar, justamente para ensinar ele, como ele é um jovem lord, poder ensinar melhor para ele. E também pegou um outro garoto chamado Ned Stark. Esse cara é o Jon Arryn. Então o Robert está lá no Ninho da Águia, apesar de ser o lord, governar Ponta da Tempestade, que é a sede da casa dele, a casa Baratheon, ele está sendo criado como protegido pelo Jon Arryn junto do Ned Stark, outro personagem importante para essa história. E também a casa do Ned Stark, a casa Stark, uma casa muito antiga, uma das mais antigas, que atualmente está sendo governada pelo pai do Ned, o Lord Rickard Stark, que tem o seu herdeiro Brandon Stark, que o Brandon também é um babacão, é um galinha sem vergonha. Pinto do meu pai, alguma coisa do jeito? Ah, eu esqueci de dizer, o Robert também é um galinha sem vergonha, tá? Lá no Ninho da Águia, onde ele tá, ele tem uma filha bastarda, exatamente, o cara simplesmente, ó... Pinto do meu pai, dormi com a galinha da vizinha. Enfim, casa Stark também, muito importante pra história. Ah, e vale lembrar, a casa Stark tem uma relação boa com a casa Baratheon, tanto pelo Ned Stark ser muito amigo do Robert, o Ned que tá sendo criado com ele lá no da Águia. Eu tô repetindo, porque essa porra é difícil de entender, tá? Se você não gostou, vai pra puta que pariu. Que deselegante. Eles têm uma boa relação, e com essa boa relação, Lyanna Stark, que é filha do Lord Rickard e irmã do Ned, foi prometida ao Robert Baratheon. Eles têm uma promessa de casamento, eles vão se casar, são noivos ali. Né? Apesar deles, no momento, não se conhecerem. O momento que eles vão se conhecer é no torneio de Harrenhal. E o Robert tá muito animado com a ideia de conhecer a Lyanna Stark, porque, enfim, é um rabo de saia, né? A gente sabe que o Robert, ele não dá mole, né? Enfim. Casa Stark e a Casa Baratheon são casas amigas, são casas ali muito amigas. E, pra fechar com chave de ouro, né? Ou com chave de merda, né? Dependendo se você gosta ou não. Eu não gosto. A Casa Targaryen. A Casa Targaryen é a queridinha dos fãs,
por ser a família real, a casa real. O rei atual da casa Targaryen é o Aerys II. O Aerys II é um rei muito complicado, mano. Pra você ter uma ideia, um dos melhores amigos dele, acho que o melhor amigo dele é o Lord Tywin Lannister, aquele que eu falei no início, e eles são brigados atualmente. Eles estão com vários desentendimentos por algumas outras questões. O Aerys é um cara completamente enciumado, mano. Um cara completamente paranoico. Ele acha que o Tywin tá ganhando mais fama que ele por governar o reino melhor. Realmente, os lords de Westeros dizem que quem governa o reino, na real, é o Lord Tywin. Que não é uma mentira, porque o Tywin é um cara muito foda, é um cara que pra política entende muito. E o Aerys, não. Assim, não é exatamente um erro, mas o Aerys leva isso muito ao pé da letra. Ele acha que o Lord Tywin vai tomar o lugar dele e coisa do tipo. É um cara completamente paranoico e doente, mano. Ele tá ficando louco. Ele está ficando louco, ele tá ficando maluco. Ao contrário do herdeiro dele. O príncipe Rhaegar é um cara muito querido, tanto pelos fãs quanto pelos lords do reino. O cara simplesmente é muito promissor. O Rhaegar, ele era um cara muito inteligente na infância e, com o passar do tempo, quis ser um guerreiro e se tornou um dos melhores guerreiros do reino. Cara, o cara é foda, né? Não tem o que dizer, mano. Simplesmente o cara é foda. O Rhaegar também é casado com a princesa Elia de Dorne, uma menina que tem muitas doenças, uma menina enfermiça e tudo mais. O príncipe Rhaegar tem 2 filhos com a princesa Elia, o príncipe Aegon e a princesa Rhaenys. O príncipe Aegon, o filho mais novo do Rhaegar, foi dito que seria o último filho dele, porque a princesa Elia não poderia ter mais filhos, justamente por ser uma mulher muito enfermiça e muito doente, beleza? Bom, agora com as principais casas apresentadas, o contexto na mesa, a gente já pode começar a falar do momento, do evento que construiu o nascimento de Gelo e Fogo, o nascimento dessa história, o torneio de Harrenhal. Esse tal torneio foi organizado pela casa Wench, mais especificamente pelo Lord Wench, que decidiu fazer um torneio em homenagem à sua filha. Acontece que a casa Wench detinha a posse do castelo de Harrenhal. E cara, o castelo de Harrenhal é um castelo gigantesco. E não é no bom sentido. O castelo ser gigante é muito grande. E por fato de ser muito grande, é muito difícil de ser guarnecido. É muito difícil de ter funcionários ali trabalhando. Porque, sim, os guardas recebem dinheiro. Então, era um castelo muito difícil de se manter. Tanto é que o salão principal do castelo de Harrenhal é o salão das 100 lareiras. Tem 100 lareiras no bagulho, mano. É foda, cara. Manter aquele negócio era absurdo. E aí, do nada, o Lord Wench oferece um prêmio gigantesco para esse torneio. Ele anuncia esse torneio e ele falou que o prêmio seria 3 vezes maior que o torneio da honra do príncipe Viserys, que, spoiler, foi organizado pelo Tywin Lannister. Anos antes, o Tywin organizou um torneio em homenagem ao filho mais novo que tinha nascido do rei Aerys, o príncipe Viserys. E o Tywin é o cara mais rico do reino. Então, tipo, do nada, um filho da puta lá dos Cafundados Judas, que tem um castelo que é difícil pra caralho de ser mantido, tá oferecendo um prêmio gigantesco, maior do que o cara mais rico do reino. Que porra que tá acontecendo? E geral foi pra participar desse torneio, mano. Simplesmente o reino inteiro praticamente foi. E, obviamente, isso também chamou a atenção dos lords. Tava muito estranha essa história de simplesmente o cara do nada oferecer tanto dinheiro. Muitos acreditam que o cara realmente, o Lord Wench, era simplesmente esbanjador, mano. O cara era ostentação, queria mostrar, sou poderoso, sou não sei o que, vou fazer uma festinha de 15 anos aqui pra minha filha. Mas a maioria dos fãs acredita que, na verdade, isso foi um pretexto para chamar a atenção dos lords do reino para começar a conspirar contra o rei Aerys, para colocar o príncipe Rhaegar no lugar do rei. Até porque o rei Aerys estava caducando cada vez mais e o príncipe era muito relevante, muito querido pelas pessoas. Então, muita gente acredita que foi isso, não tem como saber. Eu, particularmente, se vocês querem saber a minha opinião, realmente acredito que foi isso. É muito bizarro, do nada, essa história do cara simplesmente chamar muita gente. E a quantidade de lords importantes ali presentes revela realmente que possivelmente o objetivo era fazer uma possível conspiração. O torneio foi extremamente grandioso e chamou a atenção de diversos cavaleiros pelos 7 reinos. E não somente pelos cavaleiros, até mesmo os jovens lords e pessoas muito isoladas começaram a ir pro torneio. Até porque o torneio, apesar de ter muita porradaria, não seria só isso. Teria atrações de teatro, competição de tiro de machado, arco e flecha, teria vários tipos de competição, não só pra quem quisesse ver porradaria, mas pra vários outros tipos de coisas. Então vai ter uma competição de cantores, mano, pra tu ter uma ideia de como o bagulho foi foda. Era tipo Rock in Rio de Westeros. E isso, obviamente, acabou chamando a atenção de um jovem chamado Howland Reed, o narrador dessa história, o principal narrador dessa história. O Howland é um jovem Cranogmano. Os Cranogmanos são um povo que vivem ali na região do Gargalo, uma região pantanosa bem isolada de Westeros. Eles, na verdade, demoraram muito tempo para ser conquistados pelo norte, pelos Stark, então eles já
já são meio reclusos até mesmo pra galera do norte. Imagina pra pessoal de Harrenhal, onde fica ali mais ou menos no sul, nas terras fluviais, que é mais pra baixo. Então, eles sofrem muito preconceito pela galera do reino. Até os nortenhos têm um preconceitozinho com eles. Imagina o resto do pessoal de Westeros, tem um preconceito muito forte. Eles são meio baixos, eles são magros, eles são esquisitos. Eles têm uma fisionomia meio esquisita. E, obviamente, o Rowland Reed, sendo um rapaz pimposo, frango do caralho, chegou lá e tomou porrada, como é de se esperar de qualquer sociedade medieval. Os caras não são nem um pouco tranquilos. Eles meteram a porrada no cara porque achavam que ele não tava no direito de estar lá. Tipo, como assim esse filho da puta comedor de sapo veio pra cá? Foram 3 escudeiros que emboscaram o moleque. Chegaram mesmo na covardia e começaram a espancar ele. Desceram o sarrafo no moleque. O moleque, toda vez que tentava levantar, jogava ele no chão e falava, filha da puta. O moleque sofreu, mano. E aí, do nada... That's my father's man you're kicking. howled the she-wolf. Lyanna Stark. Ela mesmo, Lyanna Stark, a loba. Ela chegou uivando, falando, não, seus filhos da p... chegou expulsando geral debaixo de porrada, mano. Ela pegou uma espada de torneio e saiu enxotando os moleques, mano. Essa cena deve ter sido maravilhosa. Depois que ela terminou de porrar os outros escudeiros, ela falou pro Round, cara, vem pra minha tenda, você tá todo machucado, todo fudido. Eu fudido? Então a Lyanna levou ele pra tenda dela e costurou as feridas do Round e também limpou os ferimentos e tal. É uma fofa. E lá ele conheceu os outros Starks. O Brandon, que tava liderando o grupinho no torneio, não tem evidências de que o Lorde do pai deles tinham ido lá, então era só o Brandon. O Ned, que é chamado de Lobo Quieto na história, porque ele é meio recluso. E o Lobinho, o Benjen Stark, né? O famoso Uncle Benjen. Uncle Benjen. O Roland descobriu que de noite teria uma festa de arromba no torneio, onde todo mundo ia se encontrar e tudo mais. E a Lyanna insistiu para que ele fosse, porque ele era nobre. A Casa Reed é uma casa do gargalo que domina aquela região. Então, ela disse que ele tinha qualquer direito de estar como todo mundo, apesar do Roland não aceitar isso. Porque os Crannogmanos, apesar dele vir de uma casa nobre, eles têm muito apego com a natureza e os deuses antigos. Eles são muito religiosos nessa questão de estarem conectados com a natureza. Até porque os próprios deuses antigos têm essa relação muito forte com a natureza. Mas, enfim, a loba não era fácil de convencer, como ele mesmo diz. Então, no fim, ele foi realmente pra festa, onde aconteceu um monte de coisa. O Rowland, então, se juntou na mesa dos nortenhos. Os nortenhos que estavam lá, se eu não me engano, era a casa Hornwood, a casa Manderly, a casa Mormont, enfim. Eram justamente as casas que eram vassalas dos Stark, assim como a casa Reed. O Rowland se lembra de que teve um irmão de negro lá, suplicando para que os homens se juntassem à Patrulha da Noite. A Patrulha da Noite que fica lá na muralha, os caras têm que viver uma vida de merda para proteger o reino lá dos vagantes brancos e tal. Obviamente que todo mundo começou a rir pro cara, mas os indícios surgem que o lobinho, Benjen Stark, ficou meio inclinado a aceitar esse convite, até porque muito tempo depois ele foi lá pra muralha e foi viver as aventuras dele pra lá da muralha, que a gente nem sabe onde ele tá atualmente, mas enfim, ele aceitou o convite. E nessa hora o príncipe Rhaegar ficou ali perto, mais ou menos, acredito eu, e começou a tocar uma canção muito triste. Ninguém sabe qual foi a canção que ele cantou, mas só é sabido que a canção foi tão triste, foi tão melancólica, que a Lyanna, a loba, casca grossa, não sei o que, começou a desabar em choro. É, meu amigo, eu acredito que tenha pintado um climazinho ali, né, uma coisa, um negócio. O Rhaegar, pô, o cara bonito. Né? Só tá pegando fogo. Bonito, mas é casado, né, Lyanna? É casado, Lyanna. Acontece que o Benjen começou a tirar sarro dela, falando... E aí ela simplesmente pegou a porra de uma taça de vinho e tacou na cara do maluco, mano. Foda-se, tá ligado? Ah, é, seu cuzão, você tá me sacaneando? Toma vinho na cara. Falando em vinho, o Robert Baratheon tava fazendo uma competição de vinho, mano. O cara simplesmente não perde tempo. Ah, e lembra que eu falei que o Rhaegar é casado? Tá casado? A princesa Aelia, a esposa dele, também tava no torneio, também tava lá naquela festa. Inclusive, ela tinha levado uma dama de companhia, que era basicamente as amiguchas, as baba-ovo lá. E essa dama de companhia era a Lady Ashara Dayne, que era, porra, gata pra caralho, né? Porra, 10-10 e tudo mais. E todo mundo quis dançar com ela. O Sr. Barry Sanselme, o cavaleiro da guarda real, ou seja, do mais alto escalão dos cavaleiros, e ele era velho nessa época, então ele não era jovem não. Quem quis dançar com ela, só que teve vergonha de pedir, foi o Lobo Quieto, né, de Stark, Ned, coitado. Você tem que aprender com o Robert, porra. Porra, 15 anos vivendo com o Robert no ninho da águia, ainda não aprendeu os Paranauê, meu irmão? Qual foi? Acontece que quem chegou nela foi o Brandon, o irmão dele. Eu imagino que deve ter sido a cena mais constrangedora do mundo. Aí, tem como você dançar com o meu irmão, porque ele gosta de tu. E aí, ele foi lá, o Ned conseguiu dançar com ela. Que satisfação, aspira. A festa tava correndo muito bem. O Roland tava comendo, bebendo, o Ned tava lá dançando, o príncipe Rhaegar, porra, conquistando o coração da Lyanna. Só que, do nada, o rei Aerys entrou no salão.
do nada. Simplesmente não estava requisitada a presença dele. Ninguém achava que ele viria. Ele estava na Fortaleza Vermelha há anos. Tinha muito tempo que ele não saía de lá. E agora do nada ele apareceu com a guarda inteira dele. Como eu disse, o Barristan Selmy e também um cara chamado Gerald Hightower tava lá, porque eles foram participar do torneio. Mas o resto da guarda real tinha ficado com ele, Fortaleza Vermelha, pra proteger ele e a rainha. E o filho mais novo dele. Cara, se todo mundo achava que ele tava ficando meio biruta e tudo mais, aquilo foi a comprovação. Depois de anos sem aparecer, o Aerys apareceu completamente bizarro, mano. Ele tinha ele tinha unhas enormes, sujas, o cabelo todo emaranhado e fudido, e também ele tá fudido. As pessoas no salão diziam que era impossível prever o que ele ia fazer, porque ele tava rindo uma hora, outra hora gritando de raiva. Ele realmente estava biruta. Essa era a mais pura confirmação de que o rei não tava bem, nem um pouco bem. O Salão das 100 Lareiras, apesar de gigante e com muita gente, abrigando mais pessoas do que jamais abrigou antes, ficou abruptamente quieto. E quando ele mandou o Sr. Jaime Lannister, filho do Tywin Lannister, herdeiro de Rochedo do Casterly, se ajoelhar para nomear ele como Cavaleiro da Guarda Real, todo mundo começou a aplaudir e gritar. Foi o momento que o silêncio foi quebrado. Mas eu tenho certeza que se o Lord Tywin tivesse aí, ele seria o único que não ia quebrar. O Aerys fez isso propositalmente para fazer com que o herdeiro do Lord Tywin não pudesse mais herdar Rochedo Casterly. Isso porque os Cavaleiros da Guarda Real juram proteger somente o rei. O dever deles é para com o rei. Eles não podem ter terras nem gerar filhos. E isso ia deixar o Tywin putaço. Até porque o Jaime era o orgulho da casa Lannister para ele. O herdeiro bonito, elegante, que herdaria tudo. Acontece que o Tywin tinha outro filho, que vocês conhecem muito bem, e ele não queria que esse outro filho herdasse sob nenhuma hipótese. E o Aerys fez isso de propósito. Todo mundo aplaudiu porque o Jaime, querendo ou não, era um grande cavaleiro e uma grande promessa. E tão novo para a Guarda Real. Inclusive, ele até hoje é o cavaleiro mais jovem a ser nomeado para a Guarda Real, com apenas 15 anos. E você deve estar pensando, tá, se ninguém achava que o rei ia aparecer, por que ele apareceu? O motivo é muito simples. O rei começou a desconfiar que esse torneio era, na verdade, uma armação. Era, na verdade, uma tentativa de colocar o Príncipe Rhaegar no poder. E o pior de tudo é que essa não é a maior loucura dele. Sabendo disso, por meio de sussurros, umas fofoca aqui, umas fofoca ali, tá, porque existe um cara em Porto Real chamado Varys, que a missão dele é literalmente ter espiões pelo reino pra saber de tudo, sussurrou no ouvido do Aerys, e o Aerys decidiu aparecer lá. E não somente chegou causando, transformando o Jaime em um cavaleiro. Como eu tinha dito, a relação do Aerys com o Tywin não tava das melhores. Fez isso com o Jaime pra deixar o Tywin de xereca, mano, de graça. Apesar desse imprevisto com o rei, as festividades continuaram normalmente. Nesse mesmo dia, a Lyanna apontou para os 3 escudeiros que tinham feito aquilo com o Howland. O Benjen Stark, o lobinho, disse para o Howland que conseguiria arrumar umas peças de armadura, um cavalo e uma espada para o Howland conseguir se vingar dos 3 escudeiros. Só que o Howland era muito pequeno, o Nogamento são todo franguiça, e o Howland falou que não teria chance com nenhum deles. Acontece que o Ned pediu para o Howland dormir na barraca dele, e antes de ir, o Howland se ajoelhou diante da Ilha das Caras. Acontece que tinha uma lagoa ali em Harrenhal chamada o Olho de Deus. E no centro dessa lagoa tinha uma ilha, a Ilha das Faces. A Ilha das Faces, ou Ilha dos Rostos, é onde tinham vários represeiros. Esses represeiros representam a fé antiga do norte, os deuses antigos. São árvores com folhas vermelhas e rostos desenhados. É por isso que o nome da ilha é Ilha das Caras. O Howland fez uma oração pedindo para que justiça fosse feita. E no dia seguinte, os escudeiros se deram muito bem nas justas. Eles estavam indo muito bem. O Howland, eu imagino que até ficou meio, porra, caralho, eu pedi pra esses caras se fuderem e do nada eles estão ganhando tudo. Mas, quando as sombras da tarde cresciam e a noite estava parando sobre o torneio, um cavaleiro misterioso surgiu. Ele era baixo e tinha várias peças de armadura diferentes, como se ele tivesse realmente remendado tudo, feito ali um bem bolado para tentar competir. Ele estava cobrindo o rosto dele pelo elmo e o mais interessante, ele estava usando um escudo que tinha uma árvore dos deuses antigos pintada, um represeiro. Esse cavaleiro misterioso prestou suas homenagens diante do rei, apresentando a sua lança, mas foi direto para o pavilhão dos campeões desafiar os 3 cavaleiros que eram responsáveis pelos escudeiros que atacaram Rowland Reed. O Rowland, imagino que na hora ficou tipo, o que tá acontecendo aqui, Zé? Mas quem quer que fosse esse cavaleiro misterioso, quem quer que fosse esse baixinho, o baixinho arrebentou, mano. Os deuses realmente tinham emprestado força pra ele. Ele conseguiu derrubar os 3 cavaleiros do cavalo, mano. O cara era simplesmente foda. Todo mundo ficou espantado. Os 3 cavaleiros, eles não eram exatamente muito queridos, então todo mundo começou a aplaudir o cavaleiro da árvore que ri,
como ele foi chamado pelo povo que estava assistindo o torneio. Eles foram falar com esse Cavaleiro da Árvore que Ri pra dar uma recompensa pra eles. Era muito comum que quando um cavaleiro perdesse num torneio, ele fosse dar uma recompensa pro cara que derrotou ele. Só que quando o Cavaleiro da Árvore que Ri foi questionado sobre o que ele queria de recompensa, ele disse: Teach your squires honor. That shall be ransom enough. Então, o seu pedido foi atendido. Os 3 cavaleiros castigaram seus escudeiros e realmente ensinaram uma lição para eles. E assim, a oração do Rowland Reed foi atendida. Só que essa história de heroísmo não durou muito. O rei ficou putaço e acreditava que esse cavaleiro, na verdade, era uma conspiração contra ele, para tirar ele do trono e colocar o Rhaegar. Ele suspeitava até que fosse um dos seus, mais especificamente o Jaime Lannister, porque o Jaime era filho do Tywin. Todo mundo dizia que o Tywin era o cara que estava governando o reino, e não o Aerys. Então, o Aerys falou, não, é o Jaime. Só que isso não fazia sentido nenhum, até porque o Jaime já tinha sido enviado pelo próprio rei para cuidar da rainha que tava grávida. Ele falou, não, vai, pega seus panos de bunda aí, vai cuidar da minha esposa grávida e do filho mais novo meu e vai tomar no cu. E do nada ele tava achando que foi o Jaime, mano. Você vê como que o cara tava biruta. Inclusive, nesse mesmo dia, ele pediu para que o Lord Robert Baratheon desmascarasse o Cavaleiro da Árvore que Ri se inscrevendo no torneio. Só que no dia seguinte, quando o rei se sentou no camarote, o Cavaleiro da Árvore que Ri tinha sumido. Ninguém sabia onde o cara tava. Ele mandou o príncipe Rhaegar procurar o cavaleiro e simplesmente o Rhaegar só achou o escudo pintado com a árvore de represento. E o Cavaleiro da Árvore que Ri nunca mais foi citado e nunca mais apareceu. As teorias apontam que talvez ele realmente tenha sido enviado dos deuses ou, na verdade, um dos caras que estava presente no torneio. Ele era o Howland disfarçado? Bom, acredito que não, porque essa história a gente conhece por causa da Meera Reed, a filha do Howland, que anos depois conta essa história pra gente. Acontece que essa história está sendo narrada do ponto de vista do Howland contando pra Meera. Então não, é muito difícil o Howland ser o Cavaleiro da Árvore que Ri. Só que vale lembrar que existia outra pessoa, a única pessoa que presenciou de fato os escudeiros descendo a porrada no Rowland e que incentivou o Rowland a continuar. Não era só o Benjen que incentivou. A Lyanna Stark. Possivelmente, talvez, o Cavaleiro da Árvore que Ri tenha sido ela. Até porque o cavaleiro era mais baixo que o normal. Tudo bem, os Cranogemanos, o povo do Howland é realmente baixo. Mas a Lyanna é uma menina de 16 anos. Então, perto dos outros cavaleiros, ela vai ser mais baixa mesmo. Fora que ela, quando vai falar com o Elmo, ela vai forçando a voz dela através do Elmo, ecoando e tudo mais. E as teorias apontam de que, na verdade, o Rhaegar encontrou a Lyanna. Ele viu ela tirando o elmo e descobriu que ela era o Cavaleiro da Árvore que Ri. Mas ele não entregou ela. Ele sabia que o rei provavelmente ia fazer uma coisa muito terrível com a Lyanna se entregasse. Então, as teorias indicam que foi aí que eles começaram a se conhecer. Já tinha pintado um clima legal entre eles no dia anterior. Se vocês querem saber a minha opinião, a Lyanna era realmente o Cavaleiro da Árvore que Ri. Eu falo minha opinião porque isso não foi confirmado. A gente realmente não sabe quem é o cara. Mas tudo indica que foi ela sim. Até porque a gente sabe que a Lyanna treinava com espadas quando era criança. Já tinha uma certa habilidade, até porque enxotou aqueles 3 escudeiros debaixo de porrada. E também ela tem uma conexão forte com os deuses antigos, já que ela também pertence ao norte. E também ela foi a única que viu o Rowland Reed ser espancado. Então faz total sentido ela querer muito isso. E a gente sabe que a Lyanna era uma pessoa meio difícil, uma pessoa meio determinada. Acontece que se esse encontro com o Rhaegar realmente aconteceu, era meio errado. Porque a Lyanna, ela já tava meio apaixonadinha pelo Rhaegar. Eu tenho quase certeza disso. Ela chorou quando o Rhaegar cantou a cançãozinha lá, não sei o que e tal e tal. Só que isso é muito errado, mano. A Lyanna tava noiva e o Rhaegar era casado. Então, se esse encontro realmente aconteceu, foi uma coisa meio proibida, uma coisa meio às cegas. Tanto o Rhaegar não queria que ninguém descobrisse, tanto a Lyanna não queria que ninguém descobrisse. Então, aconteceu um encontrozinho ali com eles, provavelmente, é claro, não tem como saber. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Provavelmente o Rhaegar descobriu que realmente a Lyanna era o Cavaleiro da Árvore que Ri. Porque isso é muito importante para os próximos passos da história. Os dias do torneio seguiram normalmente. O príncipe Rhaegar teve uma excelente participação no torneio e o Lord Robert também. Lord Robert, ele não competiu nas lutas em cima do cavalo. Não era o estilo dele, as famosas justas, né? Ele preferia lutar em terra, na porradaria, trocação franca mesmo, o que é chamado de corpo a corpo. Na modalidade, ele foi campeão. Acontece que essa não é a modalidade principal. A modalidade principal é a modalidade das justas, é a modalidade em cima do cavalo. O campeão teria o direito de pegar uma coroa de rosas do inverno e coroar a rainha do amor e da beleza, ou seja, a mina mais gata que tava ali no torneio, o cara ia ter o direito de nomear.
E o Príncipe Rhaegar deslanchou geral, mano. O Príncipe Rhaegar, ele derrotou o Lord Yohn Royce, que era um grande cavaleiro. Também derrotou o Brandon Stark, exatamente, o irmão do Ned, irmão da Lyanna. Ele foi lá e arregaçou o Brandon. O Príncipe Rhaegar conseguiu derrotar Sor Arthur Dayne e Sor Barristan Selmy. Esses caras são cavaleiros da Guarda Real. Eles são o mais alto nível da cavalaria, mano. Os caras protegem o rei e eles foram derrotados. Então, os participantes não tiveram dúvida. Ninguém teve dúvida. O Príncipe Rhaegar era um excelente guerreiro e foi o campeão do grande torneio de Harrenhal. Ele pegou a coroa de rosas do inverno, colocou na sua lança e partiu para entregar para sua esposa, que estava assistindo às justas ansiosamente e estava grávida do seu segundo filho, o Príncipe Aegon. A princesa Elia era muito frágil e esse era um parto de alto risco. Então, o príncipe, obviamente, que ia dar essa coroa para ela, em sinônimo do amor que ele sente, não é? Não, porque ele passou reto. Você não tá entendendo. Ele simplesmente trotou, passou reto e pousou a lança diante da donzela lobo, Lyanna Stark. Puta que pariu. O Ned Stark, ele descreve essa cena como quando todos os sorrisos morreram. Todo mundo ficou quieto. Absoluto silêncio. A Lyanna Stark, eu imagino, que ela não sabia o que fazer. O símbolo dela são as rosas de inverno, eu acho que por conta disso, né? Ela adorava as rosas de inverno. Ela se sentiu muito lisonjeada, obviamente, até porque ele é o príncipe, está coroando ela não poderia recusar. Pegou as coroas e colocou na cabeça dela. Pelo menos eu acredito que sim. A princesa Elia é a parte mais triste dessa história. Eu imagino a sensação que ela teve, mano, de ver o marido dela, que tenho certeza que ela tinha um sentimento muito forte, entregar a coroa da rainha do amor e da beleza pra outra mulher. O cara simplesmente falou pro reino inteiro, porque todo mundo do reino estava presente, que existia uma mulher mais bonita que a esposa dele diante de geral, mano. O cara não quis saber. É por isso que eu acho que o Príncipe Rhaegar é um babacão. Apesar de eu gostar muito da Lyanna Stark, eu tenho que admitir que isso foi uma pura sacanagem. E a princesa Elia foi humilhada publicamente. Foi muito sacanagem isso, mano. Todo mundo achou muita sacanagem. O Ned Stark e o Benjen, que estavam ali no palanque, o irmão deles estava lá embaixo sofrendo, que tinha perdido pro Rhaegar. Mas eles que estavam lá, eles ficaram em choque. Eles não sabiam o que dizer, estavam completamente constrangidos. Aí você pensa, tá, e o Robert, que era noivo da Lyanna, o que ele achou disso? O Robert simplesmente começou a rir. Ele achou engraçado que o Rhaegar achava a Lyanna bonita. Eu imagino que deve ser tipo, caralho, o cara tá falando que a minha noiva é a mulher mais bonita do reino. Caralho, é mesmo, hahaha. A gente vai ver essa história, Robert. E isso foi um escândalo. E é por isso que eu digo que é muito provável que o Rhaegar realmente tenha descoberto que a Lyanna era o Cavaleiro da Árvore que ri. Porque esse foi o primeiro contato deles, se você for seguir realmente a risca os que dizem os livros. O Rhaegar simplesmente coroou a Lyanna porque ela era muito bonita. Eu não acho que foi isso. Eu acho que eles realmente se encontraram quando o Rhaegar procurou o Cavaleiro da Árvore que ri e ele descobriu que era a Lyanna. E eles começaram a conversar e ele acabou se apaixonando por ela, acabou sentindo uma atração muito forte por ela, o que fez ele coroar ela como a rainha do amor e da beleza. Eu acredito sim que eles tiveram um contato anterior a isso e que isso não foi aleatório. E assim teve o fim do torneio de Harrenhal. Um torneio que era pra ter sido uma conspiração, mas que foi atrapalhado pelo Lord Aerys. Um torneio que teve uma surpresa muito grande, como o Cavaleiro da Árvore que ri para vingar o Roland Reed, e o torneio que teve a coroação de Lyanna Stark como a rainha do amor e da beleza. Esse é um episódio muito importante para a história e pra gente entender o nascimento de Gelo e Fogo, até porque foi aqui que o Príncipe Rhaegar, da Casa do Dragão, que representa o fogo, conheceu Lyanna Stark, da Casa do Lobo, a Casa do Inverno, a Casa do Norte, ou seja, gelo e fogo. Mas por que esse evento, esse romance entre eles é tão importante? E por que esse momento dele coroar a Lyanna é tão importante para a história? Bem, não seria. Se tivesse ficado só por isso mesmo, ele coroando a menina, seria uma completa sacanagem com a Elia, seria um escândalo, fofoca, intriga, mas ia ficar por isso mesmo. Não teria nenhuma consequência realmente drástica para a história. Acontece que o Rhaegar não quis parar por aí. Muito tempo se passou depois do torneio de Harrenhal, cerca de 1 ano, e os Starks, nesse período, continuaram nas terras fluviais. Eles continuaram lá porque o Brandon iria se casar com a Catelyn Stark, a filha de Lord Hoster, porque isso iria unir a casa Stark com a casa Tully. Era muito comum esse tipo de casamento arranjado na época, como o próprio exemplo da Lyanna. Só que por algum motivo o príncipe Rhaegar quis ficar lá. Esse motivo, obviamente, eu acredito que seja a Lyanna. Ele deve ter ficado lá, paquerando ela, não sei, coisa que ele já tinha feito no torneio, né? E ele ficou bastante tempo lá, tudo indica. Mas se ele só ficasse,
Qual o problema? Ele é o príncipe, ele pode ficar em qualquer lugar. Mas o que vem em seguida é que é a pica, porque ele rapta a Lyanna, ele sequestra a Lyanna. Ok, tudo indica que a Lyanna realmente tenha fugido com ele. Mas o que importa é que a Lyanna sumiu do nada. E ninguém sabia da parte da Lyanna esse romance que ela tinha com o Rhaegar. Então realmente não tinham nenhuma evidência concreta de que a Lyanna tenha fugido. Então todo mundo tomou como um sequestro. E a versão oficial, a versão que tá na história, que a gente pode confiar 100%, é que o Rhaegar sequestrou e raptou a Lyanna. Tudo bem, pode ter sido uma fuga, mas todo mundo na história acredita que foi um sequestro. E o Brandon, que não era um cara conhecido pela sua paciência, foi pra Porto Real pra tirar satisfação disso. Ele chegou lá querendo falar com o Rhaegar e que era isso e que como assim minha irmã sumiu? Ele queria desafiar o Rhaegar pra um duelo. Ele queria chamar o Rhaegar pra porrada porque ele sumiu com a Lyanna e tudo mais. E o rei Aerys, que já tava maluco, decidiu prender o Brandon Stark. Então a gente vê duas coisas que vão seguindo completamente dando errado, mano. A Lyanna sendo sequestrada e o Brandon sendo preso pelo rei Aerys. E isso vai culminar numa das maiores rebeliões, possivelmente a maior rebelião que o reino já viu. A rebelião de Robert Baratheon. Mas essa história eu vou contar no próximo vídeo, porque esse aqui já está grande pra caralho. Se você gostou desse formato de vídeo, de eu contando sobre Game of Thrones, né? Hoje eu fiz com Game of Thrones, mas eu pretendo fazer com outros filmes, outras séries. Deixa o like, mano. É muito importante, isso realmente é muito importante. Comenta, fala o que tu achou dessa história, os momentos que você gostou, se a Princesa Aélia é corna. Então é isso, mano. Valeu, abraço, fui! Até a próxima!